Graças a Deus por tudo, até aqui nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é fiel. De fato, Ele é refúgio, fortaleza, esconderijo, socorro, bem presente na hora da angústia. Deus nunca se atrasa, Deus nunca se esquece, Ele não dorme, não cochila, Ele não vacila, não erra o nome de ninguém, muito menos o endereço. Ele é aquele que não nos vê como o homem vê, de fora, dificilmente para dentro, mas o Senhor é aquele que nos sonda no âmago, no profundo, e nos vê, nos deixa completamente nus, de dentro para fora. Aquele que vai além de um sorrisinho amarelo, aquele que vai além de meras e bonitas palavras, aquele que de fato conhece quem nós somos. Eu conheço muitas pessoas que do portão para fora é uma personalidade, do portão para dentro é outra personalidade, e quando está sozinho é uma personalidade mais diferente, assustadora e pior ainda. Eu falo porque eu já fiz muito isso. Eu me lembro que quando há muitos anos atrás eu era viciada em pornografia, porque às vezes a adolescência, a juventude tem aquela curiosidade e aí descobre, vê que o negócio é bom, é prazeroso, porque o vício, o pecado, ele é prazeroso. É por isso que ele domina e acorrenta a pessoa, porque ele gera essa sensação gostosa de prazer. Porque se o pecado fosse ruim, a pessoa não praticava. Ruim é a consequência. Mas o processo, o deleite, no momento, ele é bom, ele é aprazível. Por isso que ele domina e é difícil de largar. Porque ele gera essa sensação gostosa, tranquila. E aí a pessoa quer mais, e esse é o problema, porque uma dose não basta, duas não basta, três não basta, até que aquilo vai dar até mesmo em morte, ou em uma overdose. Então nós temos que frear essa situação e buscar o mais rápido possível a libertação em Cristo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Ele é o único que derruba todo o império das trevas, quebra as algemas, desata os nós, liberta e transforma. Quantas pessoas estão acorrentadas, estão subjugadas aos vícios? E não pensa apenas que é um vício terrível, que a pessoa vai parar atrás das grades, não. Pessoas que são viciadas no celular, pessoas que são viciadas na comida, pessoas que são viciadas na mentira, pessoas que são viciadas na fofoca, pessoas que são viciadas na pornografia. Deixam o prazer com o seu cônjuge para se masturbar e se resolverem sozinhos. Isso é um absurdo. Isso é um pecado gravíssimo diante de Deus. A pessoa abandonar a verdade e se tornar viciada na mentira, sendo que Jesus é a verdade que liberta. E a palavra do Senhor fala no livro de João, não tenho certeza se lá por volta do versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Isso é muito grave. Por quê? Porque se o diabo é o pai da mentira e a pessoa é mentirosa, é escrava da mentira, ela fala tanta mentira que ela acha que aquilo é uma verdade, ela se torna filha do capeta. É duro, né? É pesado. Mas queridos, são dois extremos completamente opostos. Jesus é a verdade que liberta. Deus é o Deus da verdade, o Espírito é o Espírito da verdade. O demônio, o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é mestre para falsificar. Ele é mestre para enganar. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que lembrar que existe um Deus que vê tudo. Um Deus que pode tudo. Um Deus que dos seus olhos nada e ninguém escapa. Um Deus que está sempre alerta, ligado. Por quê? Porque ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Você pode esconder do pai, da mãe, do filho, do patrão, do professor. Pode se esconder da avó. Mas ninguém esconde de Deus. Ninguém esconde nada de Deus. Eu quero ler duas passagens. A primeira está aqui em Salmo 33, versículo 13.
A palavra de Deus, ela é penetrante, ela é direta, ela não faz curva. E aqui está escrito que dos céus, Deus olha e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Olha que palavra direta. Dos céus, Deus olha. Ele vê toda a humanidade. Toda a humanidade. Ninguém se esconde de Deus em local nenhum. Do seu trono, ele observa. Ele vê e ele observa. Gente, observar é muito profundo. Você já imaginou um Deus que é santo observando o nosso comportamento? Os nossos pensamentos? Ele conhece tudo o que nós fazemos, exatamente tudo. E tem também aqui em Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Nada fica oculto e escondido aos olhos do Senhor, exatamente nada. É por isso que eu amo esse Deus. Um dos seus atributos que mais me atrai é a sua justiça. Por quê? Porque nós vemos tantos crimes hediondos, tanta coisa suja, podre, tanta desgraça que nós vemos por aí, tanta injustiça. Injustiça. Foi comprovado que a pessoa estava na cena, foi visto por câmeras, a pessoa deixou as impressões digitais, o sêmen é daquela pessoa, o sangue, enfim, é daquela pessoa, está comprovado. E aí não foi pego em flagrante. Ou tem um bom atestado, um bom antecedente, que nunca praticou nada ilícito. E aí ela é solta. E aí tem muito inocente atrás das grades. É por isso que eu amo esse atributo de Deus, a justiça, porque nada escapa dos olhos do Senhor. Nada. Ele vê tudo. E em breve, muito em breve, todos nós compareceremos perante o tribunal do Senhor. Porque Deus é bom, mas não é bobo. Ele falou isso comigo. Ele é bom, mas ele não é bobo. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Absolutamente nada. Todas as coisas estão completamente nuas, patentes, expostas aos olhos daquele a quem nós devemos de prestar contas. Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus ninguém zomba. Exatamente aquilo que o homem plantar, ele colherá, porque Deus é justo. Ele é tão bom que o tempo todo ele fala conosco, ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de voltarmos atrás, de acertarmos em cima daquilo que anteriormente nós erramos. Eu, por exemplo, isso às vezes me machuca, eu me cobro. De que se eu pudesse voltar atrás, isso é impossível. Mas isso me dói. O fato de ter errado tanto no passado. Tanto. Isso às vezes me machuca muito. E eu fico pensando, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito tudo diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu erraria menos, eu falharia menos. Eu faria tanta coisa completamente oposta àquilo que eu fiz. Se eu pudesse, mas eu não posso. Eu não posso. Quem dera lá na faixa dos 15, 16 anos, eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje. Mas eu não posso. Então, qual é a minha obrigação? É acertar hoje. É consertar hoje. É plantar a semente boa hoje. Porque o meu futuro ainda está intacto. E ele será o reflexo do hoje. Nunca se esqueça disso.
Ninguém escapa dos olhos de Deus. Ninguém se oculta da face de Deus. Ninguém escapará do tribunal de Deus. Ninguém. Porque senão seria muito fácil. A pessoa apronta todas aqui e de repente morreu, acabou. Não vai pagar? Vai. Vai porque aquele que dá a vida é o dono da vida e com certeza todos nós teremos que prestar contas desse presente que é a vida. Ninguém se criou, ninguém se fez no ventre da mãe, ninguém se formou do nada. Existe um Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança exatamente para sermos parecidos com Ele. Então, você que me ouve através dessa mensagem, como eu disse a respeito de mim, não tem jeito de voltar no passado. É impossível. Não adianta você viver hoje se martirizando pelo ontem. O que você pode fazer é andar certo hoje. É andar nesse caminho reto que é Cristo hoje. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo pagou um alto preço para que você vivesse não uma vida qualquer, uma vida em apenas prazeres que pertencem apenas a esse mundo. Mas Cristo morreu para te dar vida, e vida com abundância. Existe um Deus que não dorme, mas que dos céus, Ele vê tudo o que acontece aqui. Ele sabe da intenção de cada um. Aquele que diz que ama da boca para fora, mas dentro do coração odeia. Aquele que diz ao seu próximo, conta comigo, mas está doido para esperar uma situação para deixá-lo na mão. Aquele que foi traído e não vê a oportunidade de devolver o troco e trair também. Aquele que foi humilhado e também está desejando um momento para humilhar também. Ei, Jesus veio e através da sua vida que Ele nos ensinou que nós devemos pagar o mal com o bem. Nós devemos pagar a afronta com oração por aquela pessoa que nos afronta. Nós devemos, pelo contrário, ao invés de pagar como olho por olho e dente por dente, nós devemos retribuir com amor. É fácil? Não. Mas a presença do Espírito Santo torna isso possível. Você sozinho não vai chegar a lugar algum. Porque não adianta chegar no topo se Deus não estiver contigo lá. Mas você com Cristo é mais do que vencedor. E Ele sim te habilita a ser um homem, uma mulher que vai andar de cabeça erguida, com a cara limpa, sem dever nada a ninguém, a não ser o amor. É isso que diz a palavra, a ninguém devais nada, a não ser o amor. Guarda isso. Deus vê tudo. E todos nós prestaremos conta de tudo o que fizermos. Nada que está oculto permanecerá em oculto, mas tudo, mais tarde, menos tarde, virá à tona, será trazido à luz. E uns serão revelados para a glória eterna de todo o bem que fizeram, só que outros serão revelados para a derrota e vergonha eterna. Faça a diferença, mas faça para melhor. Exatamente aquilo que você planta hoje, você colherá amanhã. Amém?